Salve, salve pessoal! Hoje eu quero apresentar brevemente para vocês o que é a criminologia e as três principais divisões paradigmáticas que existem nesse campo do conhecimento. Como sempre, eu falo tanto como pesquisador científico quanto militante político, ou seja, da perspectiva da praxis. Então minha exposição está junto ao meu próprio posicionamento nessa disputa. Aviso também que esse vídeo não tem como não ser um pouco mais teórico, mas me forcei para ser didático, então não desiste de mim e bora nessa! Quem gostar, deixa o like, compartilha, se inscreve, além de comentar para deixar um feedback e roda essa vinheta. Cronologicamente, a primeira criminologia moderna surge a partir da crítica reformista do poder punitivo do rei, lá nas Europa a partir do século XVIII. Expoentes dessa vertente, como Cesare Beccaria e Jeremy Bentham, criticavam como as práticas punitivas se direcionavam aos corpos dos condenados, exemplificados pelos espetáculos públicos dos suplícios e da tortura. Um dos casos mais famosos é o relatado no início da obra do Michel Foucault, Vigiar e Punir, que trata da execução do Robert-François Damiens, que foi torturado de várias formas, tendo parte do corpo queimado com enxofre e também sendo condenado ao esquartejamento, por cavalos amarrados às suas pernas e braços. Mas como não estavam conseguindo desmembrá-lo, eles desistiram e o fizeram cortando mesmo. Ainda vivo, só com seu tronco, Damiens foi queimado no fogo. As ideias de Beccaria e Bentham eram de inspiração humanista e utilitarista, e propunham substituir a selvageria dessas penas, punições cujos danos aos criminosos fossem proporcionais aos danos do crime que eles realizaram, o que se chamava como dosimetria punitiva. Tal corrente, comumente chamada de escola liberal ou clássica da criminologia, entendia o criminoso como alguém como todos os outros, que age racionalmente, procurando prazer e evitando dor. O crime, então, seria fruto da escolha livre do indivíduo de violar o contrato social, e a punição tinha como função ser uma contramotivação ao impulso delinquente, e assim proteger a sociedade. Por outro lado, a criminologia positivista, inspirada pelas ciências naturais, tem por objeto não o delito, formalizado pelas normas jurídicas, mas o indivíduo criminoso clinicamente observável. Para eles, haveriam características biológicas, fisionômicas, psicológicas e sociais reconhecíveis que diferenciariam os criminosos das pessoas normais. Esse tipo de abordagem criminológica, que busca investigar as causas do comportamento criminoso, é chamado de etiologia e continua bastante influente. O foco biopsicológico é evidente no retrato midiático do crime, seja em jornais quanto em séries e filmes, que parece inclusive ter um fetiche muito cristalizado com histórias de psicopatas e serial killers. Abre um parêntese aqui, tem um zilhão de filmes que eu posso jogar como exemplo, mas eu vou enfatizar um filme crítico dessa obsessão, que é o Assassinos por Natureza, do Oliver Stone. Fecha esse parênteses. Mas o que eu quero pontuar é que a etiologia também está presente quando se usa de argumentos sociais para justificar o crime, ou ao se falar, por exemplo, que pobreza ou falta de estrutura familiar é a causa do crime, o que acaba por reforçar uma visão negativa sobre quem enfrenta vulnerabilidade social e tira o foco do possível comportamento criminoso de gente muito que bem de vida. Muita gente de esquerda fala isso, então cuidado. Uma das principais diferenças entre a criminologia positivista e a liberal é o rechaço da noção liberal do livre-arbítrio, ao que eles contrapunham ao determinismo biológico, sobretudo genético e hereditário, do qual o comportamento criminoso seria a expressão. A ênfase também muda do crime para focar nos criminosos. O principal expoente aqui é o famoso Cesare Lombroso, que tentou entender as características do criminoso, tendo como amostra aqueles já selecionados como criminosos, quer dizer, aqueles já presos. Na prática, ele encontrou lá os mais vulneráveis ao sistema penal, as minorias em sua sociedade italiana, e aceitou eles como naturalmente criminosos. Ele não deixou também de comparar os criminosos europeus aos povos colonizados nas Américas e na África, numa analogia entre selvagens e criminosos, ambos raças degeneradas. Uma posição teórica bastante conveniente para os europeus e sua empreitada colonial e genocida, não é mesmo? Os positivistas também criticavam os liberais por se basearem apenas em filosofias, sem metodologias científicas, ao que eles contrapunham suas pseudociências como o atavismo e a frenologia. Esses termos difíceis se referem à noção que junta o que seriam anormalidades biológicas ao comportamento criminal. Mas olhando o século XXI, fica fácil perceber que se tratava apenas de justificativas pseudocientíficas do racismo. Outro filme que eu posso indicar aqui é Django, do Tarantino, que tem uma cena em que o personagem do DiCaprio usa a abordagem da frenologia, analisando um crânio de uma pessoa negra, para apontar diferenças biológicas que justificariam a inferioridade
e a legitimidade da escravidão das pessoas negras. Uma reflexão que eu posso trazer aqui é que não surpreende, pensando nessa matriz racista da criminologia e do sistema penal, como em países periféricos colonizados com maioria negra, o sistema penal seja estruturalmente mais repressivo e direcionado ao genocídio, já que lida com sociedades com contingentes muito maiores de criminosos natos. Essa é uma das chaves analíticas que eu uso para entender essa diferença qualitativa e quantitativa da violência penal em países europeus e latino-americanos, por exemplo. Até porque esse tipo de pensamento não ficava restrito à Europa, mas eram transpostas para toda parte do mundo, como parte do colonialismo ideológico eurocêntrico. Aqui no Brasil temos como exemplar seguidor de Lombroso o Raimundo Nina Rodrigues, criminólogo brasileiro radicado na Bahia, que se opunha frontalmente a um direito penal igualitário para brancos, negros e mestiços, já que aqueles seriam superiores a esses. Recentemente, vem saindo várias críticas a essa tradição racista da criminologia brasileira, os quais eu também coloco como referência para quem se interessar. A principal ruptura com esses paradigmas só se dá na segunda metade do século XX, com a chamada virada criminológica e a adoção do paradigma da reação social. A ideia central aqui é que não se pode compreender a criminalidade se não investigando o funcionamento concreto das agências do sistema penal, já que são elas que definem o que será considerado crime e em que termos o Estado irá reagir. Lembrem-se do vídeo anterior, em que falei como o crime é fruto da política, da correlação de forças situadas historicamente, sendo que não dá para estudar objetivamente nem um crime, nem um criminoso. Daí, invertemos o objeto de estudo criminológico. Ao invés de direcionar as causas do crime e as características do criminoso, se foca sobre o processo de criminalização, tanto a definição abstrata do crime, como se define o crime, e como se distribui o poder de definição, quanto como se aplica na prática a sua repressão, como atuam as agências do controle social. A crítica da criminologia crítica é quanto ao caráter desigual do direito penal e à seletividade estrutural do sistema penal. Esse conceito de seletividade estrutural significa que a estruturação e estratificação social em classes, gêneros, raças e nações diferentes e desiguais implicam em dinâmicas de poder, antagonismo e conflito entre seus diversos grupos. Na prática, se trata de direitos, privilégios e vulnerabilidades vivenciados pelos indivíduos de cada grupo. No caso da seletividade estrutural do sistema penal aqui referido, o intuito é aludir ao controle social funcional às dominações sociais que os processos de criminalização produzem ao incidir desigualmente na sociedade conforme as suas desigualdades enraizadas, estruturadas. Ou seja, ninguém está falando que a polícia ou o judiciário inventam o racismo nas suas práticas, mas que suas práticas são tanto efeito como causa do racismo numa lógica de reprodução da estrutura. Talvez esse conceito fique um pouco abstrato porque de fato é. Afinal, ninguém encontra uma estrutura social andando na rua. Mas estruturas nada mais são que práticas sociais enraizadas na história, cultura e tradição de uma sociedade, que vai se reproduzindo a partir de inúmeros processos microsociais de aprendizagem e socialização, a que todos nós passamos diariamente. Até por isso, a gente não deve cair numa posição fatalista e derrotista, como se as estruturas fossem reproduzir independentemente das nossas práticas. Somos nós, em nossas práticas e cotidiano, que reforçamos ou transformamos esses padrões sociais. Então há sempre margem de resistência e de mudança. E é disso que a gente fala quando falamos de crítica e engajamento a partir da criminologia crítica. Nosso foco não está nem no crime nem no criminoso, como nas criminologias liberal e positivista, mas na compreensão macro e microsociológica das relações sociais, dos conflitos e disputas de poder, dos quais o poder punitivo emerge e incide sobre, dialeticamente. E falando em dialética, é bom retomar a 11ª tese de Karl Marx sobre Feuerbach. Não basta só entender a realidade, se trata de transformá-la. Por hora, é isso aí, galera. Nos próximos vídeos a gente vai aprofundar nessa interação entre criminalização e desigualdades sociais. Se curtiram, curtam, comentem, compartilhem e ajudem a divulgar o canal. E até a próxima!